Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio número 1 do podcast SPI, Ser uma Profissional de Impacto. E eu, Mariana Dualib, estou aqui juntamente com a Luciana Gasques. E o nosso propósito com esse podcast é levar para vocês, através da nossa história, da nossa jornada, experiências, um conhecimento para que os profissionais possam se tornar a sua melhor versão. Então, aqui você vai ter insights, conteúdos para contribuir com a sua jornada. E no nosso primeiro episódio, a gente vai contar a história da doutora Luciana e como ela construiu essa carreira de sucesso. Então, Lu, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar realizando esse projeto com você e conta pra gente a sua história, a sua jornada. Então, vamos lá. Eu e a Mari sonhamos bastante com esse podcast e a nossa ideia aqui é, contando a nossa história, através da nossa trajetória de erros e acertos, poder contribuir e provocar as pessoas que nos escutam a buscar melhorar tanto profissionalmente como pessoalmente em busca da realização. Então eu começo a minha história lá atrás, na minha infância. Eu fui criada, os princípios da minha família sempre foram de simplicidade. Eu sempre tive dentro de casa muito exemplo de humildade e também de empreendedorismo, porque meus pais sempre foram empresários. Minha avó, então a minha família ela sempre veio nesse ramo. E como é importante para a criança o exemplo, né, Mari? Ele arrasta, né? Ele arrasta muito mais do que o que a gente fala. Então, no meu subconsciente, eu tinha essa imagem de empreendedorismo, a mulher empreendedora na minha mãe, eu tinha essa imagem, e de simplicidade, de humildade, de querer aprender sempre. Porque eu sempre aprendi isso em casa, que a gente nunca se achou melhor do que os outros. A gente sempre as pessoas têm alguma coisa para contribuir. E isso veio lá da minha infância. E estudar sempre foi para mim um prazer. E eu tinha no estudo, eu sempre fui muito competitiva, eu sempre gostei de esporte, e eu sempre tive no estudo uma competitividade de assim, se eu via alguém com notas melhores do que a minha, eu sempre pensava assim, o que ele fez que eu não fiz? O que eu preciso fazer para chegar lá também? Quanto eu posso melhorar, né, sobre isso. Por que eu não cheguei ali? Aonde aquele coleguinha chegou, aquela nota que aquele coleguinha chegou. Então, eu sempre, desde pequena, eu quis estudar para estar entre os melhores da sala. Aí eu ia para aquelas escolas que colocavam a grade de nota na parede, e aí eu ficava tentando entender o que o primeiro lugar fez que eu não consegui fazer, o que eu preciso fazer para chegar até lá. E Lu, só para complementar o que você está falando, isso é muito importante, porque isso confunde muito com comparação, né? Você queria se tornar melhor, mas a comparação para muitos profissionais é a receita para frustração. Quando a gente compara a nossa jornada, e você não, está falando sobre evolução, se tornar melhor. Então, acho que isso é muito importante para trazer aqui um dos nossos propósitos, é o que a gente pode fazer para evoluir, né, com a experiência, com a jornada do outro. E, inclusive, essa é a teoria da aprendizagem social, que é o seguinte: quando você se coloca em um ambiente com pessoas melhores do que você, que foi o que eu, assim, inconscientemente fiz quando eu fui para São Paulo, eu fui estudar em São Paulo, eu me vi numa situação em que eu era a pior entre os médicos recém-formados que estavam lá. Então eu falava, tinha momentos que eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha o nível dessas pessoas. Só que, por outro lado, a teoria da aprendizagem social, ela diz o seguinte: quando você vê uma pessoa atingindo um objetivo e você está naquele ambiente daquela pessoa, por mais que você não tenha seguido a mesma jornada daquela pessoa, só de você ver aquilo no mesmo ambiente que você se encontra, você já é capaz de fazer aquilo. É o poder da ambiência, né? Hoje se fala muito sobre isso, mas é de fato, é a mentalidade de crescimento. É exatamente o que você falou. Agora, Lu, quando você foi para São Paulo, você já foi para fazer medicina ou não? Conta um pouquinho. Eu fui, na verdade, eu me formei e eu fui para fazer residência médica. Desde a faculdade de medicina, eu sentia um incômodo em estar em um ambiente muito cômodo. Como que é isso? Então, assim, eu estudava, e eu não estudava só
o que estava proposto ali na faculdade de medicina que eu cursava. Eu estudava mais. Eu ia estudar o que estava sendo estudado lá em São Paulo. Então, às vezes, eram poucas as situações que meus pais conseguiam, por exemplo, pai, eu queria passar um final de semana em São Paulo porque vai ter um cursinho lá. Isso durante a faculdade de medicina. Por quê? Aí eu ia fazer um cursinho em São Paulo, num final de semana, uma imersão, por exemplo, um preparatório para residência, e eu me via entre um monte de aluno que era melhor que eu. E aquilo me incomodava. E eu ficava pensando, cara, eu preciso estudar mais para eu me equiparar a essas pessoas aqui, que estão aqui em São Paulo. Então, quando eu cheguei lá, quando eu passei na prova, cheguei em São Paulo, e eu era a única, assim, eu era uma do interior, porque o Mato Grosso para eles é o interior, né? Então eu era uma do interior, lá na capital, em São Paulo. E aí eu via aquelas pessoas acima de mim, sabe, outro nível, eu ficava, cara, dá pra chegar lá. Eu tô aqui na mesa Perfeito. com eles, por mais que eu me sinta inferior, e é o que você falou de comparação, a Sim. comparação pode frustrar, mas por outro lado, você pode levar a comparação com pessoas superiores a você como uma forma de empurrar pra Sim, cima. mas dessa maneira, olhando como eu posso me tornar melhor e não comparando a sua jornada com o outro. E falando sobre isso, tem um livro, Lu, que eu gosto muito. É um livro muito tranquilo para ler, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele mostra exatamente, né? Eles fizeram esse estudo na Universidade de Harvard, que foi a primeira universidade que teve a matéria de felicidade. Porque as pessoas que estavam em Harvard, né, na melhor universidade do mundo, elas não eram felizes como eles imaginavam, porque lá elas não eram mais a primeira da escola, elas não eram mais a primeira daquela matéria, enfim. Então, acho que tem muito a ver com o que você está falando. Então, acho que é um livro que é muito válido para as pessoas também poderem compartilhar. E depois, Lu, aí quando você acabou a residência, quando foi a sua decisão de voltar, de onde você iria iniciar ali, de fato, no campo de batalha, digamos assim? Eu fiquei bastante tempo em São Paulo, assim, eu acabei a residência lá, e aquele ambiente me fazia muito bem justamente por me puxar pra cima. Porque São Paulo mostra pra você que por mais que você faça, sempre tem alguém que faz mais. E você tá rodeado dessas pessoas que fazem mais do que você, isso sempre me puxou pra cima. Sempre me deixou, assim, um pouco inconformada com só aquilo. Incomodada. Eu queria fazer mais, porque justamente as pessoas que estavam próximas de mim faziam, então eu via que eu era capaz. Só que aí você vai entrando num meio de São Paulo também, que você não tem vida. Naquela loucura, né? Isso. Porque nunca é o suficiente. Sempre tem alguém fazendo mais, e você vai fazendo mais, e vai fazendo mais. E o tempo vai passando, né? Tudo passa numa velocidade muito rápida. E Lu, mas você já tinha nesse momento essa mentalidade de empreendedora? Você já tinha essa ideia? Eu quero fazer a medicina de uma forma diferente. Eu quero muito além do que do que você aprendeu, porque eu acho que existe uma lacuna entre a faculdade e, de fato, na prática. Porque quais são os conceitos de uma universidade de medicina? Você realmente, eu quero fazer medicina para ajudar pessoas, você já tinha esse exemplo de casa, como você falou, mas você já sabia que você queria fazer uma medicina diferente? Na verdade, a faculdade de medicina, ela faz o que ela propõe. Ela te prepara para ser bom tecnicamente. Então você se forma bom tecnicamente, e isso é o esperado de qualquer médico. Depois, como na residência de dermatologia, você se prepara bom tecnicamente para ser um dermatologista. Perfeito. Ponto. Só. Eu tinha amortecido, eu tinha esse empreendedorismo da minha infância, mas era uma coisa que ficava morna. E como a gente sempre fala, o empreendedorismo, ele é treinável. Perfeito. Então, eu não tive isso assim, não foi natural pra mim. Gente, gravem isso. Empreendedorismo, ele é treinável. Uau, Lu. Não foi natural pra mim empreender na medicina, não. O que foi natural pra mim? Lecionar na medicina. Isso era uma coisa, isso pra mim foi inato. Eu já nasci pra dar aula, é uma coisa que eu sempre, que quando eu tô dando aula, Você se realiza. eu me realizo, eu falo, eu lembro de coisas, eu não vejo o tempo passar, e pra mim isso foi inato. Então foi o caminho que eu segui a princípio. Eu me formei, comecei a dar aula em São Paulo, comecei uma pós-graduação e atender na clínica de uma professora. O que foi uma grande escola Grande aprendizado. sobre empreendedorismo. Porque uma dermatologista que tem uma super clínica em São Paulo com vários médicos trabalhando nessa clínica, ela é uma empreendedora.
Sim. Então foi um aprendizado de empreendedorismo, mas também não intencional. Eu não estava ali para aprender, eu não tava sabendo o que eu estava fazendo ali. Eu fui Estava indo com a indo. maré, que é o que eu acredito que acontece com a grande maioria dos Dos médicos que se formam. O natural, o confortável do médico que se forma formei, começa a dar plantão para ganhar dinheiro e começa atendendo convênio. Exatamente isso, né? Acho que a maioria ela tem esse é o normal e até mesmo o medo, né, de enfrentar um consultório particular, o medo de iniciar ali já dessa maneira. Então as pessoas começam, preferem iniciar com o que já sabem que não tem erro, que vai dar certo, né? Que é você atender convênios, enfim. Que é o que não dá medo. Porque o Entendi. convênio médico, ele detém o paciente. O poder do convênio é o seguinte: o paciente do convênio, ele vai atrás do convênio, do médico do convênio. Ah, eu quero um dermatologista pelo convênio. Ele não vai atrás da Luciana Gaskes. Quando a Luciana Gaskes se torna a responsável por captar esse paciente, isso é sair da zona de conforto. Porque eu vou ter que me expor nesse momento. Médicos estão escutando isso? É isso, amiga. Isso aqui é uma aula para os médicos que estão saindo da faculdade e que são dominados pelo medo. É o que você está falando, é exatamente o que acontece. O quanto isso pode ajudar outros profissionais. E aí, Lu, depois disso? E aí, sobre o medo ainda, Mari, então ele vai vir. De qualquer forma. E você vai ter que fazer com medo mesmo. Sabe? Eu sempre falo assim: o primeiro passo, quando você abrir a porta do seu consultório, você vai falar, cara, e se não vier ninguém? E se eu contratar uma secretária e não tiver dinheiro pra pagar? O bom da medicina é que o médico ele consegue ter dois ganhos paralelos. Ele pode dar o plantão dele 2, 3 vezes por Sim. semana, enquanto ele constrói o que ele quer a longo prazo. O que não dá, na minha opinião, é pro médico não sair desse movimento, dessa zona de conforto, que é você seguir o caminho natural do convênio mais plano de saúde e ficar reclamando. E ficar incomodado com a forma que você guiou a sua vida no futuro. E você não acha, Lu, que isso também ele está pensando nesse momento, ele está pensando no Isso. agora, ele não está pensando como ele quer estar daqui 5, 10 anos, porque você construir um consultório de sucesso onde você está hoje foi uma construção. Não foi do dia para a noite. Então, eu acho que essa falta de pensar no futuro, aonde eu quero chegar. E é a mesma coisa de eu abrir um consultório ou cobrar uma consulta barata pensando em encher o meu consultório, se eu não vou comunicar valor. É o que você falou. Bons tecnicamente, isso a gente tem que ser. Mas eu preciso parecer bom também, eu preciso me empenhar para comunicar isso, né? Isso. E assim, é o que a gente tá falando, assim, sobre bom tecnicamente. O médico bom tecnicamente, ele vai ser bom tecnicamente no convênio e vai ser bom tecnicamente no particular. A diferença entre esses dois médicos é que o médico bom tecnicamente no particular, ele tem mais tempo. Olha E isso. tempo com o paciente é precioso. Porque é com o tempo, com a anamnese que você conhece, que você gera vínculo. E às vezes dá um diagnóstico. Que você transforma a vida de uma pessoa, né? Transforma a vida de uma pessoa. Às vezes o paciente já passou em 5, 10 médicos. Por que ninguém viu aquela peculiaridade? Por que eu dei o diagnóstico? Porque eu tive mais tempo com ele, Nossa, na Lu, presença dele. isso é forte, tá? E é exatamente isso. E eu vou contar agora, acho que eu nunca te falei sobre isso. A minha primeira experiência com a doutora Luciana, ela foi uma indicação de uma amiga, né? A gente não se conhecia até então, vocês acabaram de voltar para Cuiabá, eu já atendia aqui como nutricionista e uma amiga passou em consulta com você e foi no meu consultório e me disse, Mariana, você precisa ir nessa dermatologista. Ela acabou de chegar em Cuiabá e ela, nossa, inúmeros elogios e eu já tinha passado por ótimas dermatologistas. Mas eu sentia que ainda faltava um olhar para o que eu queria, uma naturalidade, uma prevenção, né? Eu estava isso com 36 anos e eu fui na consulta com você. Eu lembro, Lu, como se fosse hoje. Eu cheguei, você pediu para eu ficar de calcinha e sutiã depois da gente conversar e você me olhou de cima embaixo, do meu fio do cabelo até o meu dedão do pé. E antes de você falar sobre um procedimento ou sobre qualquer tipo de tratamento, você viu a minha queda capilar que eu tava, você identificou 2 pintas que eu lembro que você pediu biópsia, enfim, mas você me olhou, a gente ficou ali 1h30, você entendendo, conhecendo a Mariana. Então eu saí daquela sala, eu falei, é essa consulta
que eu quero ter com os meus pacientes. O quanto a experiência com você eu levei para o meu atendimento. Porque eu, como nutricionista, eu preciso desse mesmo tempo, mas muitas vezes na correria a gente também acaba. Então, o quanto uma contribui para a jornada da outra. E aquela consulta eu nunca mais vou esquecer. E a gente tá aí, acho que há 8 anos juntas. Então, e aí, qual que foi a principal diferença? O tempo que eu tive com você para eu conseguir gerar um vínculo e ter qualidade. E isso não é só para o profissional de saúde. Quando você vai em busca de uma advogada, de uma arquiteta, o que que você quer? Que aquela pessoa esteja presente. Como falta presença das pessoas hoje em dia. Então, às vezes, você vai numa consulta com uma obstetra, eu preciso que aquela pessoa esteja ali comigo, porque aquela gestação é um dos momentos mais importantes da minha vida. Sim, Então, as sim. pessoas… Pra ela pode ser mais uma consulta, para você é o momento mais importante, né? E uma vez eu ouvi uma frase que é verdade, em um momento em que a gente está sendo substituído pela inteligência artificial, conexão pessoal é artigo de luxo. As pessoas isso. pagam por isso porque as pessoas precisam se sentir conectadas. As pessoas precisam de vínculo, as pessoas precisam ver que você se importa com elas. Nenhuma máquina vai substituir um coração humano, né? Exatamente. Só que se nós, profissionais de saúde, não entendermos e não mudarmos muitas vezes o nosso modelo de atendimento com o nosso paciente, realizando esse atendimento com acolhimento, sem julgamento, se a gente não realizar, a inteligência artificial, muitas profissões, elas sim. A própria nutrição, eu não preciso de um nutricionista, Lu, para calcular uma dieta. Vão se extinguir. Exatamente, mas eu preciso para ele entender a minha realidade, os meus desafios, quais são os comportamentos. Então, é sobre nós. Por isso que a gente fala muito sobre tratamento, sobre resultados do paciente. Qual é o melhor marketing quando a gente fala num profissional de saúde? É resultado, é entregar o melhor para o seu paciente. Só que o resultado do nosso paciente, ele também é fruto da nossa comunicação. Porque muitas vezes a gente transfere para o paciente, ele não fez o tratamento que eu pedi, ou ele não seguiu a dieta, ele não fez o tratamento para o melasma. Mas qual foi a sua comunicação? Qual foi o seu atendimento com ele? Então, hoje, eu me coloco no processo do meu paciente também como uma grande responsável. Ele é o protagonista, mas a minha comunicação, a forma como eu atendo ele, vai ser fundamental para a adesão dele ao nosso tratamento. Então, a gente traz para a gente essa responsabilidade também. Com certeza. E aí, voltando na minha jornada, quando eu me vi na época da pandemia e eu falei, não, eu preciso ficar perto da minha família, e eu falei, vou voltar para Cuiabá, a primeira pessoa a me desencorajar a atender particular foi a minha mãe. Ela olhou para mim e falou assim, minha filha, você precisa de um convênio, porque todo dermatologista atende por convênio em Cuiabá. A cultura. A cultura de convênio em Cuiabá é muito forte. E nesse momento, eu bati no peito e falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou ficar, que eu tenha um paciente, eu vou ficar 2 horas com esse um paciente. Perfeito. E esse paciente vai ser o meu marketing. Porque o resultado, como você falou, eu vou ter tempo com ele. E esse tempo, ele vai se converter em resultado. E o resultado que ele tiver vai trazer mais pacientes. E assim foi. O meu primeiro marketing era o boca a boca. Eu já fazia Instagram pra mim, depois a gente pode falar sobre isso. Sempre foi uma coisa orgânica, porque eu sempre gostei de dar aula. E eu via o Instagram como um espaço para eu orientar as pessoas sobre os cuidados com a pele, sobre o que eu aprendia, sobre a minha rotina, sobre o meu dia a dia. Mas o meu primeiro marketing aqui em Cuiabá Era o foi resultado dos seus pacientes. resultado dos meus pacientes. Eles te indicavam para cada paciente que sai satisfeito do nosso consultório, é o melhor marketing. Ele vai te indicar para 5, 6 pessoas. E aí o que aconteceu foi isso. Quando eu saí do seu consultório, quando alguém falava para mim de dermatologista, eu falava, vai na doutora Luciana, quase que com uma ansiedade, tipo, você precisa conhecer, você precisa conhecer. E eu queria que todo mundo passasse em consulta para viver aquela experiência que eu vivi ali. E aí eu lembro também que quando eu fiz o meu primeiro procedimento com a doutora Luciana, depois, no outro dia, você me mandou uma mensagem perguntando como eu estava, se estava me sentindo bem. Eu falei, meu Deus, olha que atendimento. Não, eu já tinha feito o procedimento, mas esse pós-consulta, sabe? Essa forma de tratar o paciente, de conduzir, isso para mim foi uma coisa que me marcou muito, Lu. E assim, de verdade, você faz parte da minha história profissional. E esse pós-consulta, a gente volta na geração de valor. Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu cobro por isso. E na medicina, a gente aprende que medicina é sacerdócio. Porque, historicamente, quem fazia medicina eram as pessoas ricas. Sim. Que não precisavam daquilo, que poderiam fazer medicina como sacerdócio. E hoje eu vejo que o médico cobrar para ter mais tempo,
para sentar em casa depois e estudar sobre aquele caso e ter um tempo de pensar o que que eu vou um planejamento para aquele paciente, Plano de isso tratamento. precisa ser cobrado, Sim. porque daí eu tenho tempo para no dia seguinte eu me gente, como que a Mariana está? Se Sim. eu lotar a minha agenda de cabo a rabo Vai das ser 7 às humanamente impossível. eu não consigo. Se eu atender de 15 em 15 minutos, eu não consigo isso. E aí, eh, quando eu vim para Cuiabá, uma frase que eu ouvi que me marcou, algumas frases marcam a Sim. gente. E uma frase que eu ouvi ainda na minha graduação foi o seguinte: dermatologia você não pode fazer, porque a sua família não vai ter dinheiro para montar o consultório, um consultório de Uma mega dermato. Isso. clínica. Uma clínica de dermato é uma clínica cara, cada aparelho de laser custa 1 milhão. E quando eu me formei e vi a capacidade que eu tinha de gerar resultado sem um aparelho de laser de 1 milhão, eu perguntei: "Não, por que que eu preciso de um aparelho de laser de 1 milhão se eu tenho a minha consulta, o meu tempo com o paciente para eu gerar o resultado para ele?". Olha isso. Então, isso fala um pouco sobre autoestima, sobre criação. Meus pais sempre me validaram e eu tento passar isso para minha filha, sempre validar Sim, para que e não tô falando sobre soberba, é diferente autoestima de soberba. totalmente. Eu tô falando sobre acreditar e confiar no seu valor, na sua entrega. E eu confiei. E Lu, então só para reforçar para as pessoas aqui, é que autoestima é exatamente o valor que você se dá. E autoconfiança é o sentimento que você tem em relação às suas habilidades, às suas qualidades. E ela é treinável. Então, o que você está falando aqui, que você não só você tinha autoestima, mas você trabalhou a sua autoconfiança, né? É, e isso é diferente de soberba, porque em momento algum eu me achei melhor do que os outros, Claro. muito pelo contrário, eu sempre aprendi com o outro. Como você falou que aprendeu na minha consulta, eu também aprendi na sua consulta. Quando eu vou numa consulta com um médico, uma endocrinologista, eu falo: "Puxa, que consulta boa, o que que eu posso aprender dali?". Então, sempre ter a humildade para aprender em todas as situações com aquelas pessoas, sabe, todos os dias, mas reconhecendo o seu valor, o valor da sua trajetória. É em constante evolução, né? É isso, Lu. A gente estar em busca de constante evolução. E quando aí você abriu o seu consultório aqui, você começou com um consultório particular, e aí você teve essa paciência de esperar que as coisas iriam cada vez mais dando certo. Em algum momento, você chegou a pensar: não, eu vou voltar para São Paulo, isso aqui não é o que eu imaginava. Teve momentos que você pensou em desistir ou as coisas aconteceram na forma que você imaginava? Na verdade, Mari, agora falando um pouco sobre autoconhecimento, a nossa vida, ela é feita de picos e vales. E quando você se conhece e você tá no pico, você não se perde, você não acha que você é o máximo, mas quando você tá no vale, você sabe que aquilo ali vai passar também. Então o consultório particular, ele tem momentos de picos e tem momentos de vale, Tá. mas em momento algum eu pensei em desistir, porque eu sabia que o meu propósito era aqui, junto da minha família, fazendo uma medicina de verdade, uma medicina com consulta, Propósito. sem precisar de outras tecnologias para me afirmar, porque o Medicina baseada em é, evidências, né, Lu? isso, porque o meu valor estava em mim, não nas tecnologias da clínica, em momento algum, sabe. E eu senti falta da academia, de estar no meio acadêmico, e isso eu supri quando eu entrei para preceptoria aqui na UFMT, Sim. dar aulas para os residentes, é uma coisa que me deixa em conexão com o meio Te acadêmico, preenche, né, me Lu? me É preenche, isso. Por exatamente. isso que a gente fala, muita grande parte das coisas não é sobre o financeiro, né? O financeiro ele vai vir de um lado, mas muitas coisas você vai fazer e não é pelo financeiro, é por você, de fato, aquilo preencher você, aquilo te dá ainda mais, né? Eu falo que tem coisas que não dá para explicar. Eu acho que para você isso do ensinar é algo muito, muito nato, né? É, a maioria das coisas, assim, eu acho que quando você não mira no financeiro, mas mira na realização, você vai trabalhar na segunda-feira com gás, não aquela coisa: "Ai, segunda-feira", não. "Puxa, segunda-feira eu amo o que eu faço", sabe. Eu Hum. sempre falo isso, que eu nunca falo pra minha filha: "Meu amor, mamãe vai trabalhar e já volta", não, mamãe vai ajudar as pessoas. E ela me vê me arrumando, me vendo feliz trabalhar, porque é isso que eu quero passar pra ela. Tem uma frase, também não vou lembrar alguém, que ele fala assim que a gente está feliz com o processo. Por quê? Porque as linhas de chegada, elas duram pouco na nossa vida. Você imagina, você tem um grande objetivo, aí você vai lá e atinge. Aquela sua felicidade dura quanto tempo?
minutos, dias, talvez meses. Se você não tiver em paz com o processo, sabe? Olha, então é o que você falou. Eu sabia que eu queria estar perto da minha família, que eu queria fazer a minha vida em Cuiabá, então o consultório ele iria dar certo no tempo dele, mas eu acho que o grande diferencial, Lu, você contando da sua história, é a forma como você começou. Você já começou de um jeito certo, você já se posicionou com uma consulta de valor, entregando o melhor para o seu paciente e decidiu já iniciar seus atendimentos. Muito tempo muitas coisas que acontecem com as pessoas é que elas têm dificuldade ou demoram para atingir os seus resultados, porque elas ficam muito tempo fazendo o que elas não deveriam estar fazendo. E hoje a gente tem acesso a muitas informações. Eu acho que hoje a gente tem acesso a mentorias, a cursos de pessoas. Lu, como é que você chegou onde você chegou? Qual foi o método que você fez? Qual foi o caminho? Então, hoje a gente tem acesso a esse conhecimento, né? Então, o conhecimento quanto a sua jornada pode mudar a jornada de outras médicas. Com certeza. E muitas vezes a gente vê profissionais excelentes tecnicamente atendendo em condições péssimas. E aí vem a autoconfiança de novo. Provavelmente aquele profissional ficou com medo Sim. de ir além. Porque ele tem capacidade. Às vezes quem é de fora tá vendo, puxa, que consulta boa, era pra esse cara tá cobrando caro, era pra esse cara tá atendendo particular, e às vezes faltou ali a autoconfiança, o autoconhecimento, e com medo mesmo, às vezes foi o medo. E aí Paralisou. ele fica preso a vínculos empregatícios que não o satisfazem, então infeliz, reclamando, e essa insatisfação que ele sente, ele tem que transformar isso numa ação. Então, assim, a minha insatisfação inicialmente, quando eu vim para Cuiabá, é que eu atendia em um consultório, eu dividia uma recepção e era uma recepção lotada, e aquilo me deixava insatisfeita, porque não era aquilo que eu Que você queria. queria. Mas em vez de reclamar, o que eu poderia fazer Diferente. para sair dali? E aí eu fui para outro lugar com medo, porque eu fiz um investimento um pouco maior, e se eu não conseguir pagar esse investimento, e se eu não conseguir pagar a secretária? Mas eu fui, porque eu transformei o meu incômodo Sim. numa ação. E as pessoas, as dificuldades delas é exatamente sair disso, porque é desconfortável, né? Você tá ali, às vezes, já fazendo o que você já faz há tantos anos, e de fato, você vai precisar cada vez mais, muitas vezes, se reinventar. Então eu vejo que as pessoas elas ficam acomodadas nisso. E uma coisa que eu acho que a gente nunca perde, a gente nunca perde, Lu, ou a gente ganha ou a gente aprende. Sempre quando está acontecendo algo na minha vida, ou eu estou numa situação que eu não gostaria de estar, eu penso, para aprender o que eu preciso estar nesse lugar, ou para aprender o que eu preciso fazer, como você falou da recepção, o que eu preciso fazer para eu poder estar no lugar onde eu gostaria. Então, é investir numa outra clínica, é isso. E aí, você vai, porque você não é uma opção para você, sabe? Você vai encarar o processo, entender que é onde você quer chegar. É a convicção de que vai dar certo. É você acreditar no que você construiu, no seu conhecimento, ter convicção de que aquilo vai dar certo e de que você quer entregar mais para aquelas pessoas que te buscam. Porque, como eu falei, aquelas pessoas estão buscando a doutora Luciana Gasques. Elas não estão buscando a dermatologista. Então já tem um nome essa busca e eu quero fazer valer esse nome. E Lu, perfeito. E Lu, uma coisa que eu vejo muito, até mesmo por atender outras profissionais da sua área, né, que ou estão entrando na residência ou vão fazer uma pós-graduação, eu já escutei dizendo, eu não posso fazer dermato, eu amo dermatologia, mas hoje em dia tem que ser mega clínicas, tudo é um mundo de muita ostentação, tal. E eu queria que você contasse exatamente hoje qual é o seu modelo de negócio. Como você chegou a ser essa médica tão reconhecida sem precisar ter uma clínica com tantas tecnologias? E como que você hoje faz como você rege o seu negócio hoje? Então, eu acreditei desde o princípio que eu podia sair desse senso comum da dermatologia, desse mundo de luxo, deslumbre, que eu não precisava disso. Perfeito. Porque eu acreditei no valor da minha consulta, no valor do meu conhecimento. Então, eu falei: "Não vou me ver em grandes investimentos, tendo que pagar aparelhos através de indicações, quando eu não acredito que o paciente precisa daquilo". Então eu sempre falo, e todas as hoje a gente tem mais 2 médicas na clínica, o nosso princípio é: trate aquele paciente como se fosse os seus pais. Olha Como você isso, gostaria que os gente. seus pais fossem atendidos? Você gostaria que a sua mãe, tendo um problema de pele que melhoraria com creme em casa, que fosse empurrado para ela um laser, porque você tem que pagar o boleto do laser? Não. Então não faça, sabe? Então
Esse foi o meu princípio. Eu nunca acreditei que eu precisaria ter uma bolsa cara, que eu precisaria estar com um sapato caro, com um relógio caro, De marca em cima e embaixo, isso, né? pra mostrar o meu valor. Perfeito. E isso conecta. Quando eu fui buscar uma arquiteta para montar a minha clínica, eu conversei com ela e ela explicou para mim sobre o princípio da neuroarquitetura, que é gerar um ambiente aconchegante, confortável, que as pessoas se sintam em casa. Então eu tenho paciente que vai com roupa de ginástica depois da malhação, eu tenho paciente que vai depois do beach tênis toda suja de Sou eu, areia, tá? Essa paciente. e E eu deixa 1 quilo de areia lá. e eu tenho pacientes que vão arrumadas, a paciente vai como ela quiser, porque ela não se sente incomodada com o ambiente. Às vezes a gente vai num ambiente muito luxuoso e a gente se sente julgado por estar ali, você tem que se comportar de certa forma. Não, ali todo mundo vai ser tratado igual, com empatia, com individualização, com carinho, sabe? E é o que eu levo, assim, de princípio, uma vez, a gente vai aprendendo isso com situações ao longo da vida. Uma vez minha avó, ela infartou. E ela foi sozinha andando pro pronto atendimento. Chegando lá, tinha uma moça nova esperando na frente dela. Ela falou: "Moça, eu posso passar na sua frente?" E a moça falou: "Não, eu cheguei primeiro." Isso me marcou muito, por quê? Porque eu jamais trataria a avó de alguém assim. Sim. Então eu trato todas as avós, todos os filhos das minhas pacientes, como eu gostaria que meus filhos fossem tratados ali, sabe? Como, Nossa, como prioridade. Sabe, cada paciente que passa ali, ele é como prioridade. único, né? E ele sente É, isso. é. Então, pra dermatologia, cirurgia plástica, não ser uma coisa inatingível, porque você comunicando isso no seu Instagram, você afasta as pessoas em vez de Sim, aproximar. sim. Sim, perfeito, Lu. E é isso, a gente se sente isso, e a gente se conecta com pessoas, né. Então você comunica isso, o ambiente que você atende comunica isso, então é tudo, porque no final a gente é tudo sobre pessoas, é sobre relacionamentos, e é isso. Quando você tem você me marcou o que você falou, né, que você não prescreveria algo pensando, né, se fosse seus avós, se fosse sua mãe, se fosse alguém for. E é essa medicina que eu acho que a gente não tem, porque hoje tem muita questão do lado financeiro, né? Então, se eu colocar aqui, às vezes, muitas máquinas, eu vou ter uma clínica com faturamento, mas não é os seus princípios e valores, entende, Lu? E aí que isso também te geraria um desconforto muito grande. E muita gente se perde nessa questão do faturamento. Agora falando sobre empreendedorismo. Perfeito. As pessoas se perdem porque elas estão faturando alto, mas elas estão pagando alto por isso. Então, na hora Não que é lucro, né? exatamente. O médico, ele não aprende Perfeito isso. sobre finança na faculdade de medicina. E eu precisei me casar com uma pessoa mais organizada do que eu. E aí, isso é importante também, você na hora de escolher o seu parceiro, uma pessoa que olhe pro mesmo rumo que você. Sim, pro mesmo Então, eu lado. precisei me casar com uma pessoa mais organizada que eu financeiramente, porque até eu me casar eu não sabia quanto que eu ganhava. Eu sabia, assim, eu estava comprando produto, eu estava injetando produto, eu não sabia se eu estava tendo lucro com os pacientes, Olha porque isso. eu ia fazer até ficar bom, mas se eu estava cobrando o suficiente pro tanto que eu estava, eu não sabia, eu não tinha colocado isso na ponta do lápis. E o Ramon foi uma pessoa que Ele veio e ele organizou isso. Então, o médico, falta isso pro médico. Então, às vezes eu vejo as pessoas achando que você precisa ter ultra investimento, que você precisa ter a máquina do sucesso. Lançou uma máquina, eu preciso comprar essa máquina imediatamente, e aí paga uma fortuna na máquina, e quando você vai ver, você tá pagando para trabalhar. E assim, né, esse ano, daqui 6 meses é outra máquina, e uma busca incansável, e tô te falando como paciente, até para nós pacientes, pera lá, essa máquina que eu fiz então, no mês retrasado, ela já não é mais a melhor, então eu vou ter que ter outra, e assim a gente tá numa constante busca. Eu acho que a gente pode sim, né, o que eu posso agregar mais, mas entendendo, é a sua consulta, é o seu atendimento, é o que você me fala: "Mari, vamos fazer esse tratamento, vamos supor, com um bioestimulador, e você vai gastar tanto do que você", né, isso acho que essa forma que você coloca, essa clareza que você comunica, você atrai pacientes que têm a ver com você. E aí a gente fala sobre educação, sobre educar as pessoas, os pacientes, os clientes, porque as pessoas não sabem disso. Então, eu atendo muita gente que vem assim: "Ah, mas lançou uma máquina nova e você não tem". Não, eu não tenho, porque ainda não tem nenhuma publicação Tem evidência. sobre. Não tem evidência. Vamos aguardar, porque quando um produto novo ele é lançado, ele demora um tempo de mercado em que ainda a gente está avaliando os efeitos colaterais. E eu não quero que os meus pacientes sejam os pacientes que estão avaliando os efeitos colaterais. Eu quero usar uma medicação que já é consagrada. Então, essa educação, é por isso que a gente precisa estar no digital. E aí vai para os médicos que estão se formando, para os estudantes de medicina. Você não precisa
fugir da medicina baseada em evidência para você ter uma agenda cheia. Não precisa, as pessoas precisam de gente que faz uma medicina correta, séria. Porque às vezes a gente vê tanto. A gente se desilude, né, Lu? Achando que quem vai ganhar dinheiro é quem vai vender o soro emagrecedor, quem vai vender a máquina que promete tudo. E a gente deixa de falar, dando voz para as pessoas, né, que ficam vendendo isso. Isso, e aí a gente tava. Logo antes de começar, a gente tava falando sobre vergonha de falar na rede social, né? A rede social, ela não é pros seus amigos, pros seus conhecidos, pro cara que jogou bola com você na sua infância. Esse cara provavelmente ele vai se incomodar quando ele vê seu crescimento na rede social. Sim, sim. Por que a Mariana tá crescendo e eu não consigo crescer? Ele vai se incomodar. Mas a sua rede social, ela é pra quem não te conhece, é pra quem vai se conectar com você, com a profissional que você se tornou. E aí vem aquilo daquela frase do Martin Luther King: o que me incomoda não é o ruído dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Muita gente boa se cala porque acha que não vai ter a autoridade que o charlatão tem, que não vai Que vai conseguir. virar blogueirinho se começar a se posicionar, né? Que vai ter esse julgamento, Que é o o que a gente medo. escuta. Já escutei muito. Ah, você agora é blogueira, você é coach. E isso incomoda, isso dói, assim. Você fala, puxa, mas eu sou médica, eu não sou isso. Mas se você se cala, você tá dando espaço para as pessoas se desinformarem, para desinformação. Então quem faz a medicina séria, uma medicina, uma nutrição correta, baseada, com estudos, não pode se calar, tem que estar ali presente para ser a voz da internet também. E Lu, perfeito o que você falou, mas aí a gente entra naquela questão. Quando a gente sabe quem a gente é de verdade, quando eu sei isso, esses tipos de comentários não vão te afetar mais, né? Então é isso vai acontecer, a gente tem que saber muito, por isso que, se você me perguntar, o que eu mais investi na minha vida foi saber quem eu sou, autoconhecimento, e é uma constante busca, porque quando eu entendi um tipo de comentário maldoso, porque quem tá na rede social passa por isso diariamente. Eu nunca vou esquecer de um vídeo que eu fiz uma grande brincadeira, esse vídeo viralizou, e se você entrar lá, eu tenho mais de 14 mil comentários negativos, assim, comentários pesados de pessoas me xingando. Eu sei que aquilo não diz nada sobre mim, então assim, eu nem leio, entende? Eu falo, nem leio, e eu não sou aquilo, então é muito importante as pessoas, quando elas entrarem nas redes sociais, elas terem muito claro quem elas são, porque aí isso não vai atingir. Até você chegar nesse ponto, e você vai, eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer pelo meu paciente, por exemplo, quando eu proponho um protocolo de emagrecimento, é realizar aquela vontade de uma composição. Então, é errado eu fazer isso, eu falar da rede social dos meus resultados, compartilhar a minha abordagem, a minha ferramenta. Não, isso é o melhor que eu posso fazer. É o que você falou. Só que as pessoas têm a dificuldade de conciliar na rede social o marketing profissional, né? Como eu posso me posicionar na minha área e também ter conteúdos pessoal. E eu vejo que você faz isso de uma forma muito leve, Lu. Qual que você diria assim que é a fórmula que você encontrou para ter esse marketing de uma forma tão tranquila? Eu acho que é a autenticidade, porque como a gente falou antes, bom tecnicamente, tem muita gente aí. Mas você, fazer do jeito que você faz, só você pode fazer. Então, quando você é autêntica na sua rede social, isso conecta. Por isso que rede social é algo que não pode ser delegado. 100% delegável, né? Não pode. Porque a pessoa precisa sentir a sua essência ali. Ver a Mariana dando risada, ver a Mariana errando, a Mariana assumindo, ver a Mariana mãe, a Mariana esposa, a Mariana amiga das amigas dela, a Mariana que sai final de semana, a Mariana que faz atividade física. As pessoas querem se conectar com quem você é de verdade, não só com o seu lado profissional. Perfeito. Que eu acho que são duas coisas também que não são separáveis. Sabe? O seu lado profissional, ele é como é porque você é quem você é. E ninguém vai conseguir entregar aquilo da forma que você entrega, porque só existe uma de você. Então, perfeito. E então, acho que se a gente fosse resumir, seria todo conteúdo, toda rede profissional, cabe um conteúdo pessoal, né? Se ele for feito dessa forma, porque eu acho que esse conteúdo pessoal, ele vai, muitas vezes, fazer as pessoas ouvirem, olharem para o seu conteúdo profissional, né? Aquilo que a gente fala, a foto acho que até a gente estava conversando com o Thiago, a foto do cachorrinho do meu filho. Eu vou lá, faço um conteúdo de nutrição, passo às vezes horas escrevendo, revisando artigos. Se eu ficar pensando
pensando nessas métricas de vaidades, de curtidas, eu vou me frustrar, porque quando eu posto um vídeo da Júlia se maquiando, meu Deus, eu não sei quantos comentários, curtidas. Então, não é sobre isso, mas esse conteúdo pessoal, muitas vezes, ele vai fazer com que as pessoas escutem mais, eu consiga comunicar mais o meu conteúdo profissional. Então, eu acho que isso tem muito. Pessoas se conectam com pessoas. Por isso que eu acho que não dá pra separar 2 redes, a rede profissional da rede pessoal. Que a rede profissional, se eu vier trazer só conteúdo de dermatologia, cadê a pessoa por trás É. daquele conteúdo? Ninguém consome isso. Então, precisa ter uma pessoa ali. Precisa ter um ser humano ali atrás, sabe? E você também não imprimir uma coisa que você não é uma perfeição. Porque isso, como eu falei, isso afasta. Então, o luxo, o glamour demais, isso afasta as pessoas. Isso não aproxima, porque as pessoas têm aquilo como inatingível. Então é legal, às Sim. vezes eu coloco alguma coisa assim, gente, depois do meu parto, eu me frustrei, eu chorei, hoje eu atendi uma É você de paciente. verdade É, ali, né, Lu? eu atendi uma paciente com depressão pós-parto, eu fiquei mal, e aí quantas mulheres falam, Luciana, eu passei por isso, Olha isso. e se conectam, e precisavam ouvir aquilo, sabe? Então, a rede social é conexão, e outra, é necessário. Então, Entendam que dói menos, gente. Fala de novo, Luciana. é É? necessário. Pronto. É isso. Quem não está na rede social está deixando um espaço que é muito importante para que você possa divulgar o seu trabalho e captar pacientes também, além, né, dos resultados que você entrega. E educar, É. é o que a gente falou, se você é bom tecnicamente, é sua obrigação estar ali. É sua obrigação. Você tem que orientar as pessoas, para as pessoas, para o leigo, ele não ficar só com a desinformação. Acho que aqui daria um podcast só sobre marketing digital, porque eu não vou entrar a fundo aqui, mas principalmente para vocês profissionais de saúde, a gente tem muito preconceito com a palavra venda, né? E a gente vende um serviço, vocês vendem um serviço, não sou médica, mas sou nutricionista, e eu vejo muita dificuldade dos médicos disso, né? De pensarem, até mesmo do empreender, pensando na questão. O médico, ele tem que aprender a vender seu serviço, né? E da forma, se você sabe o que você está entregando, que você sabe o que você está fazendo pelo seu paciente, a venda ela se torna leve, ela se torna algo natural, não é? Acho que a gente tem que começar a encerrar. A gente já atingiu o nosso tempo Eu aqui. ficaria aqui horas falando. Mas, Lu, assim, agora a minha visão de toda a sua jornada. Você tinha esse incômodo, os principais insights que eu vejo da sua história, o quanto ela pode ajudar inúmeras profissionais, é esse incômodo que você tinha, que te fez se movimentar e buscar isso, né? E você teve, Lu, medo, só que você enfrentou os seus medos. Então você teve a coragem de entregar. E quando você abriu seu consultório, quando você falou, o que eu vou entregar de melhor? Com o meu paciente, esse meu único paciente, se eu tiver aqui hoje, eu vou entregar o melhor. Então, um atendimento mais humanizado. O que mais que você vê, Lu, como... Em busca de uma experiência, de que a pessoa, a gente tá falando aqui sobre ser um profissional de impacto, impactar a vida daquela pessoa. Então, que todo mundo que chegasse ali saísse diferente, saísse impactado, saísse mudado. E o que você falou, o melhor marketing é o resultado. E para a pessoa ter resultado, ela precisa ser convencida de que aquilo vai gerar um benefício para ela. Então, você precisa ter um tempo de qualidade com essa pessoa. Despertar emoção nela, né? Isso. É isso, é o que você falou, um atendimento dessa forma, a pessoa sai de lá com aquele sentimento único, que é o que eu tive na minha primeira consulta com você. Gente, olha, que delícia, que papo gostoso, Lu. Eu acho que agora a gente pode, depois de conhecer a história da Lu, a gente pode agora, né, trazer todas essas pinceladas que a gente fez aqui, porque eu acho que a Lu tem muito para contribuir, essa questão de gestão, que você hoje faz isso da melhor maneira, e como você consegue conciliar, porque a Luciana, quando eu acordo, gente, 5h30, ela já correu, ela já tomou café da manhã, ela já rezou, ela já, enfim, eu não consigo acompanhar a rotina dela, mas toda vez que eu abro aquele Instagram, eu olho para o que você compartilha e eu me inspiro. E aquilo para mim é uma inspiração. Então, quando você compartilha a rotina cuidando das crianças, quando você compartilha a rotina que você acordou 4h30 para correr, seu filho 3 horas, o quanto aquilo
vai deixando o nosso processo, poxa, que legal, e a gente se conecta, e a gente quer, de fato, poder inspirar outras profissionais, serem mães, eu posso ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, e posso ter autocuidado, né, porque acho que a maior demonstração de amor que a gente pode ter é cuidar da gente, é ter esse autocuidado, né, não é uma opção pra gente, acho que pra mim e pra você, a gente deixar de lado isso, né, Lu? É, e eu acho que a gente pode depois ter um episódio só sobre gestão de tempo, que é uma coisa que a mulher, o homem, a gente precisa ter pra gente conseguir ter tempo de qualidade em todas as áreas da nossa vida. Se você quer ter tempo de qualidade como empresária, como médica, como mãe, como esposa, como amiga, como filha, então você precisa saber gerir o seu tempo. E eu falo bastante sobre isso, porque Perfeito. às vezes as pessoas falam, ai, como que você já fez, já correu e já veio pro consultório, já cuidou do seu filho? Porque quando você consegue gerir o seu tempo, as coisas fluem de Você maneira tem mais uma leve. gestão, uma rotina, né, Lu, muito bem estruturada, né, você tem isso muito claro, né. Eu Exatamente. acho que quando a gente tem clareza dos nossos inegociáveis, né, então inegociáveis da nossa vida, a gente se compromete para fazer aquilo. Lu, adorei, foi Adorei. ótimo. Gente, então esse foi nosso primeiro episódio do nosso podcast SPI, Ser Profissional de Impacto, e o primeiro de muitos, Lu. Iniciamos aqui uma linda jornada. É isso aí. Obrigada, pessoal. Abraço.